Alô você, alô Brasil, bem-vindo ao Café com Caçapa. 13 de outubro de 2025, senhores, um fim de semana de muitas emoções no mundo do esporte bretão, né? Tivemos um final de semana de data FIFA, né? Data FIFA é meio chato porque a gente fica com saudade de ter jogo, mas nós tivemos até um jogo entre Palmeiras e Juventude, né? O Palmeiras muito bem. Nesse Café com Caçapa eu vou falar um pouquinho do final de semana, do meu final de semana, dividir com vocês algumas coisas que eu passei nesse final de semana. A gente teve um domingo aí com muita coisa, é, com dois jogos que tecnicamente não foram tão bons, mas o primeiro da NFL, então, nossa senhora. E eu vou tentar explicar aqui como é que eu saí de algumas situações nessa transmissão da NFL, do jogo de Londres e também da Série B, que foram os dois jogos que eu trabalhei, e eu vivi uma experiência legal na BGS como apresentador e eu queria falar sobre isso. Mas antes, como esse canal fala de narração esportiva, para você que não conhece, eu sou Marcelo Duó, da Band News FM, também da Rede TV, do NFL Game Pass, da X Sports, e vem mais por aí. E aqui a gente fala sobre narração. Eu compartilho aqui o meu conhecimento e tento mostrar para as pessoas que querem viver disso que é possível e elas podem se desenvolver a partir daquilo que a gente adquiriu em 21 anos de profissão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor. E se você quiser conhecer mais, venha para a Liga dos Narradores, nossa comunidade, a maior e melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Conteúdo exclusivo, tem nosso encontro, nosso grupo do Telegram, que eu falo com eles todos os dias, a gente tira dúvidas, eu analiso os gols, dou feedback, tem uma série de coisas muito legais. E já tem gente na nossa Liga dos Narradores que já está por aí trabalhando em grandes canais, né? X Sports, no NFL Game Pass, enfim, no Gold. E é muito. Eu estou muito orgulhoso disso. Já vai fazer um ano que a nossa comunidade existe, em dezembro vai fazer um ano. E a gente está, graças a Deus, cumprindo a nossa missão, tá bom? Vamos lá então, falando então do primeiro assunto. 13 de outubro. 13 de outubro é uma data muito especial para o corintiano. 13 de outubro de 77 é o dia da quebra do tabu. 22, 23 anos que o Corinthians não ganhava um título, né? E seria campeão paulista naquela oportunidade diante da Ponte Preta de Campinas, que era mais time do que o Corinthians, mas existia em São Paulo, né, uma mobilização naquela época em torno desse tabu, dessa fila corintiana. E, claro, a mídia na época, e o rádio era o capitão dessa grande mídia futebolística da época, junto com os jornais impressos, pelo tamanho da torcida do Corinthians, que cresceu ao longo desses 22 anos, sem título nenhum. Era um verdadeiro fenômeno, né? Nesse meio do caminho teve a invasão no Maracanã, na semifinal do Brasileiro de 76, o título de 74 perdido diante do Palmeiras, na final, que acabou custando inclusive a história do Rivelino no clube. Enfim, momentos de decepção e momentos de profunda desesperança, né? Principalmente na época do Faz-me Rir, que era um time dos mais fracos que o Corinthians já teve na história nos anos 60. Enfim, o Corinthians chegava precisando ganhar o jogo. Acho que era o terceiro jogo, o quarto jogo da final. Acho que era o terceiro jogo da final. O Corinthians precisava ganhar o jogo e os grandes locutores da época foram para o Morumbi registrar esse momento. Osmar Santos era um deles. Era o começo do Osmar na Rádio Globo. Tinha acabado de sair da Jovem Pan como um fenômeno da narração esportiva. Então, ele foi para esse jogo doente. Osmar Santos narrou esse Corinthians e Ponte Preta com 39 de febre. Segundo o próprio Oscar Ulisses, o irmão dele, contou pra gente na época que eu trabalhava com ele lá na Rádio Globo. E mesmo assim, o Osmar produziu uma das maiores narrações da história do rádio em São Paulo. Não estou exagerando. Para quem não conhece, para quem conhece, sabe do que eu estou falando. Para você que é mais jovem e não conhece e quer aprender a narrar, quando a gente fala de texto na nossa Liga dos Narradores, é o nosso terceiro tópico, né, dos princípios básicos da narração, né? Voz, pesquisa e texto, criatividade textual. É um banho essa narração do Osmar. Repito, doente, com febre,
sem nada preparado antes. Ele nunca levou um texto. O que ele levava era livro para ler. Pablo Neruda, por exemplo, ele levava para a cabine do Morumbi para ficar lendo antes das transmissões. Mas era uma leitura habitual dele, né? E ele produziu um texto incrível, principalmente depois do gol, né? Ele consegue narrar muito bem o lance, mas o texto que ele fala, só vocês ouvindo. Então, nesse aniversário de 48 anos desse grande momento do futebol de São Paulo, um dos momentos mais importantes da história do Corinthians e do rádio paulistano, fica aqui essa homenagem para o maior de todos, para mim, pelo menos o Osmar, para que vocês ouçam a narração desse gol icônico, desse gol espetacular de Basílio, o pé de anjo, na voz do pai da matéria. Por isso, garotão, cá, por isso aqui o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai lá. De cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Apresentações, né, senhores? Maravilhoso, né? É um texto de um lirismo, assim, ele conseguiu captar esse momento de uma maneira gloriosa, né? Eu vou passar aqui para vocês verem as outras narrações desse gol. Eu acho que vale a pena também a gente conferir. Deixa eu ver aqui se a gente acha. Tá aqui. Fiore Gilhote, outro craque da narração, poeta da narração, mostrando esse grande momento, né, do futebol paulista. Eu acho importante mostrar os gols antigos, né? Eu gosto de mostrar as narrações antigas, até porque eu gosto, né? Esse é um momento de mais intimidade, vamos dizer assim, que eu coloco um pouco mais de mim aqui no canal. E é muito inspirador, né? Porque você vai... Eu costumo ir para jogo, inclusive. Eu costumo ir para jogo ouvindo narrações antigas, que é para realmente me inspirar. Porque esses caras de uma época em que se valorizava um pouco mais, né? O texto, a cultura e tudo mais. É um momento muito rico da narração que a gente perdeu um pouco e a gente hoje substitui por outras coisas, né? Mas é inspirador. Então ouvimos o gol com Osmar Santos. A gente vai ouvir o mesmo gol com Fiore Gilhote, depois vou mostrar com José Silvério. Vamos lá. Esperança corintiana, tormento para a Ponte Preta. Prepara-se Zé Maria para levantar. Balão subindo, descendo. Cobrou, movimentada a bola. Acabou ficando na boca do gol. Confusão, entrou por alguém. Não, Basílio.
fazer explodir a cidade do carnaval sonhado, esperado, programado, preparado pela torcida alvinegra. Houve uma confusão tremenda, torcida brasileira. A bola chegou a bater no poste e voltou. A bola bateu na defesa e voltou. Basílio ali na boca do gol, não perdoou, castigou. Basílio para a história, torcida brasileira. Todo mundo gritando, todo mundo cantando, gente chorando, gente rindo, gente festejando. Os foguetes estão no ar, a fumaça ofusca tudo, mas não ofusca a grande alegria da torcida corintiana. O tempo passa 36 e 45 minutos, etapa final. Demorou, torcida brasileira. Basílio número 8. 1 para o Corinthians e 0 para a Ponte Preta. Na grande final. O gol que pode valer o sonhado campeonato. O gol que pode produzir um grande grito. Para mordendo, Ponte Preta saiu, recuperou o time corintiano, ficou com bola. Zé Maria levantou, dá na frente para Luciano, ergueu na boca do gol, subiu, Geraldão bateu na bola, saiu pela linha de fundo, Roberto. A bola tirada, bateu contra o poste, voltou para Vladimir, testou violentamente, foi rebatida por Oscar, voltou para Basílio, violentamente no único lugar onde havia uma abertura, no canto esquerdo de Carlos, ele fulminou, era o gol do Corinthians do Morumbi. O clube mais brasileiro, né? Tá aí o Fiore Gilhote. Vocês notam que tem uma diferença de ritmo, né? O Osmar, ele falou tudo aquilo de uma maneira tão frenética que é até difícil de você conceber como é que o cara conseguiu ter essa ideia, né? E tudo tão rápido, daquela fluência verbal que o Osmar sempre teve. E o Fiore é diferente. O Fiore era um cara mais poeta, né? Um cara que parava para falar, que dava pausa, né? Que deixava às vezes o estádio falar enquanto ele estava ali produzindo o texto dentro da cabeça dele, mais devagarinho, né? Mas não menos emocionante, absurdo. Então, para a gente encerrar essa homenagem, vamos dizer assim, não só ao Corinthians, mas a narração esportiva, né? A narração daquele gol, que é um gol tão emblemático, né? Para a história do futebol de São Paulo e para o rádio de São Paulo. Vamos ouvir um pouquinho da narração do pai do gol. Deixa eu ver se a gente consegue pegar o gol especificamente, né? Porque aqui tem os melhores momentos do jogo com o Zé Silvério, do canal Futinático, que é um canal muito legal. Mas eu queria só o gol. Deixa eu ver se eu acho. Senão a gente roda. A gente roda direto do MM mesmo, né? Tem outras aqui também. Olha só que legal. Tem outras aqui narrações. Final do Campeonato Paulista. Olha, tem um vídeo aqui com todas. Muito bom. Poxa, então vamos lá, vamos usar, né? Que aí a gente percebe um pouco das diferenças entre todos os narradores. Vamos lá. Tem aqui, ó, 1 a 1. Neste vídeo, Luciano do Vale, Zé Silvério, Osmar a gente já mostrou, Zé Italiano na Gazeta. Ó que legal, vamos mostrar todos. Então vamos lá. Fala, pai do gol! Todo o time do Corinthians no campo de ataque. 5 jogadores do interior da grande área. Tomando distância, Zé Maria para a cobrança. Expectativa por Zé Maria. Suspendeu para Basílio de cabeça. Bateu mal para Romeu. Entrou Vaguinho, bateu na trave. Voltou para Vladimir de cabeça. Voltou para Romeu. Atira gol!
é divino e maravilhoso. Deixe que as lágrimas corram, que os rostos suados e marcados sejam lavados, que os braços se estendam um abraço maior do mundo, para que nele caiba o próprio céu, corpo contra corpo, para que os corações também possam se tocar, o amor que domina todos nós, milhares e milhares de gargantas berrando nos ares da noite paulista, o nome adorado, Corinthians, 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 alma popular, canto de um povo que canta toda a alma na garganta, Corinthians, Corinthians, felicidade ao alcance de todos, Corinthians, Corinthians, um mito, uma dor, uma esperança, uma certeza, Corinthians, Corinthians, o amor, a vida, o sonho, a realidade, Corinthians, Corinthians, um clube em festa, uma cidade em festa, um estado em festa, uma nação em festa, Corinthians, Corinthians, o mistério que parecia insolúvel, a incógnita indecifrável, o problema, a dúvida, Corinthians, a solução final, Corinthians de Baltazar, Hidário, Goiano e Gilmar, Corinthians de Luizinho, Olavo e Roberto, Corinthians de Antoninho Fernandes, de Elisa, Corinthians de heróis frustrados, de heróis vencidos e curvados, de heróis batidos e sofridos, de heróis vitoriosos, Corinthians de heróis de ontem, heróis de hoje, heróis de sempre, Corinthians de mil ofensas e de mil amores, Corinthians que a tudo soube enfrentar e lutar e vencer, que você é feito de pouco, matéria-prima de primeira qualidade, que verga mas não quebra e que cresce para sublimar-se na explosão da alma, alma estilhaçada em milhões de fragmentos para ser milhões de almas a cantar sua grandeza, Corinthians, amor de um povo que é o meu amor, Pacaembu Morumbi lotado, tomado no gramado pela torcida do Corinthians. Esse texto eu não conhecia. Esse texto final eu não conhecia. Inteiro, não. Que espetáculo, né? Eu nunca perguntei pro Zé se ele levou isso pronto, porque em alguns momentos parece que ele tá lendo, né? Mas não importa. Nossa, que espetáculo, né? Impressionante. Pra gente finalizar, Zé Italiano. Zé Italiano, para quem não conhece, é um narrador dos tempos antigos do rádio, né? E da TV, inclusive, né? Um cara importante na história da TV esportiva no Brasil também, o Zé Italiano. E ele narrou na Rádio Gazeta esse mesmo lance. Vamos matar essa curiosidade juntos, vamos lá. Correu Zé Maria, bateu na boca do gol, ficou com o Basílio, a Vaguinho atirou, bateu na trave, subiu o Ronaldão, afasta a zaga, até agora, o gol que pode dar o título ao Alvinegro do Parque São Jorge. Você, ZB, vai você, ZB, vai você, ZB, conta tudo o que você viu. E agora, quando a bola pererecou aqui dentro, chutada uma vez por Vaguinho, bateu na trave, chutada outra vez por alguém, batia outro alguém, quando sobrou para Basílio, que vem na corrida, e endereça um chute certeiro, fazendo a justiça fixar-se no gramado, no momento em que o Corinthians, quando faltam 7 minutos para terminar a partida. Do Blota, que também é o nome histórico da crônica esportiva de São Paulo e do Brasil. Antigamente, né, os repórteres, hoje são repórteres de campo que ficam ali atrás dos gols, nas metas, né? Antigamente eles narravam os lances de escanteio, né? O detalhe do gol que é dado hoje era feito na forma de uma narração mesmo, né? E o Geraldo fez um pouco isso nessa transmissão aí, nessa versão do Zé Italiano. Mas é incomparável, né? A Fiore, a Osmar, ao Silvério, textos lindos que inspiram a gente. Então, nesse Café com Caçapa, hoje fica essa homenagem para o Corinthians, evidentemente, e também para os grandes locutores de antigamente, né, do rádio brasileiro, os caras que inspiraram a minha geração a hoje continuar esse legado no rádio, né, na televisão, mas principalmente no rádio, tentando levar essa bandeira adiante. São caras especiais que estão na história, o Zé tá ainda por aí, o Osmar também, o Fiore infelizmente já nos deixou. O Osmar leva a vida dele se expressando de uma outra maneira hoje em dia,
mas a história, o legado deles fica para sempre entre nós, né? Então o meu abraço aqui para o pai do gol e também para o querido Osmar Santos, o pai da matéria. Para a gente finalizar esse café com caçapa, eu vou te falar rapidamente, assim, eu tive uma experiência muito legal que eu não tinha há muito tempo na Brasil Game Show, que é a feira de games, né, que aconteceu aqui em São Paulo no final de semana. E a gente fala bastante na Liga dos Narradores sobre a importância do narrador ter flexibilidade, né? Saber também apresentar, saber opinar, né? Conhecer a reportagem, fazer outras funções dentro da comunicação. E me foi dada uma incumbência, que de primeira parece tranquila, mas não foi, que era apresentar praticamente uma hora inteira na Band News FM, direto da BGS, que é a maior feira de games da América Latina. Porque eu acabei criando dentro da rádio uma referência nessa coisa dos games, porque eu tinha um podcast ligado ao FIFA, né, hoje EAFC, na Band News FM, eu tinha um programa digital de games na Rede TV também, né, então conheci bastante gente nesse mundo, acompanhava bastante esse mundo. Só que eu me afastei desse mundo, vamos dizer assim, depois da pandemia, praticamente, né? Assim, 22 para cá, eu venho me afastando um pouco desse mundo por N motivos. Mas a referência ficou, né? Então, sobrou para mim cuidar desse horário direto da BGS, no estúdio avançado que o Grupo Bandeirantes tinha lá. Eu e o Arthur Coelho no domingo, né? E como é importante você estar antenado, né, com as coisas. Eu cheguei cedo, porque na sexta-feira a gente teve uma experiência ruim. Eu cheguei cedo no sábado, almocei lá e comecei a rodar a feira, até para relembrar um pouco das coisas que estão rolando lá, os jogos e tal. E aí eu tava muito apreensivo, porque eu falei, caramba, eu vou falar o quê, né? Pô, se eu já não tô mais tão por dentro desse assunto aqui, como é que eu vou tocar uma hora aqui? Tá bom, vai ter entrevistado, legal. Mas o que eu vou perguntar pra esse cara? Sabe quando você fica meio perdido, assim, vê um vazio na sua mente? Eu me senti assim. E deixei rolar, né? Quando começou, partiu pra mim aqui, eu comecei a dar o serviço da feira, comecei a contar o que eu tinha visto, e aí veio a primeira entrevistada de um software, né? Representava uma empresa de um software chamada ExitLag, que eu nem sabia que existia. Que faz uma coisa que eu nem sabia que era possível, que é encurtar o delay, vamos colocar assim, né? Num jogo online, quando você dá o comando no controle para aquilo acontecer na tela, por causa de servidor, de conexão tal, isso tem às vezes um lagzinho. E esse lagzinho, para o competitivo, ele acaba determinando, às vezes, uma vitória e uma derrota, né? E aí eu comecei a perguntar enfim, o papo fluiu, foram 20 minutos, 15 de conversa, mais 4 com o Arthur entrevistando as pessoas que estavam na feira, venci o primeiro bloco. O segundo entrevistado, um cara que eu já tinha entrevistado na sexta-feira, representante da Team Liquid, e eu consegui fazer outras perguntas para ele que eu não tinha feito na sexta-feira, para até não deixar enfadonho para ele o papo, né? Que já tinha ficado com a gente também meia hora no Band News na área, comigo e com a Aline Fanelli. E o papo também fluiu. E aí o terceiro entrevistado foi o pessoal da McCain, né? McCain, né? Das batatas do PlayStation, que eu tinha me chamado a atenção, eu passei na frente do stand, vi uma galera, falei, meu, por que o pessoal tá olhando pra uma batata, né? E aí, para encerrar esse café com caçapa, eu deixo essa dica para vocês. Exercitem a capacidade de perguntar, né? Porque numa situação como essa, em que você tem que tocar um horário, basicamente apresentando, chega uma hora que só você dizer onde você tá, que feira é, o que significa, quais são as atrações, tal, não é suficiente. Né? Você precisa ter uma produção junto com você que traz ali os convidados. Você não precisa ser um especialista. Você precisa saber perguntar. Saber tirar dele as informações para que você e o ouvinte, que conhece menos que você, possa se inteirar
do que aquele cara daquilo representa, o que ele representa, a empresa dele, o que faz dentro do cenário e tal, para você preencher o horário. E foram 3 conversas muito bacanas, porque a gente aprendeu coisas novas, a gente informou o ouvinte que certamente, né, o pai de muita gente que não tem ideia que existe um software assim, e o filho às vezes traz essa demanda, e você, pô, o que é isso? O cara que ouviu, sabe, tá lá no YouTube da Band News FM. Quem não conhecia a Team Liquid passou a conhecer, um dos times mais vitoriosos dos esportes no Brasil, e um time global, com várias modalidades, entender um pouquinho como é que funciona esse universo, que é mais ou menos o universo de um clube de futebol, do esporte tradicional, com várias modalidades e tal. E também conheceu uma ideia genial de marketing que ligou uma batata a um videogame, né? Que parece impossível, mas aconteceu. Então, treinar essa capacidade de buscar informação, mesmo aquilo que você não tem na cabeça, não conseguiu pesquisar. A gente tinha um perrengue lá, não tinha internet direito, né? Não funcionava direito a internet numa feira de games, né? Que é uma mancada da BGS, para ser bem sincero. Mas você não tinha como pesquisar. Então você tinha que tirar do entrevistado e perguntar sem ser óbvio e, ao mesmo tempo, buscar a informação que você estava precisando. Então, ter essa habilidade jornalística, ela ajuda o narrador, porque se eu não tivesse essa habilidade, se eu não tivesse esse repertório deste mundo, eu não estaria ali, né? E mostra para a emissora que a gente pode fazer mais do que apenas narrar futebol, né? E que a gente tem repertório para fazer outras coisas. E isso, no mercado tão competitivo, quanto mais um diferencial você tiver, melhor é, né? Então, fica a dica. Preparem-se, leiam sobre tudo, saiam um pouquinho do mundo do esporte às vezes, busquem outras coisas para que você um dia possa usar no momento de urgência, tá bom? Ficamos por aqui. Esse Café com Caçapa muito especial em homenagem aos titãs do rádio brasileiro e aos 48 anos do título do Corinthians de 77. Um grande abraço. Amanhã tem dica, quarta tem live e a gente continua por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.